Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concurso. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Vamos continuar conversando um pouquinho para o seu concurso para o SEMAI Mogi das Cruzes. Bom, para você que tem interesse, está adquirindo os slides em PDF. Você pode deixar aqui nos comentários, tá? Todos os slides saem pelo valor único de R$ 10. E agora eu vou compartilhar com vocês também uma bênção de Jesus para as nossas vidas. É a nova plataforma agora que o Desafiando Concursos tem. Inclusive, eu vou estar vendendo o aulão de revisão para o SEMAI pelo valor de R$ 19,90. A plataforma vai ser inaugurada em nome de Jesus, dia 1º agora. Então, assim que eu começar a colocar os aulões de revisão lá, pelo valor de R$ 19,90, eu falo para vocês, mesmo tendo a plataforma pessoal, os valores vão continuar simbólicos, tá? Para que todos venham ter acesso aos materiais. Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários. Quero o material da plataforma ou quero o material em PDF que eu vou te direcionar, beleza? Vamos então, gente. Demorei um pouquinho para colocar as aulas, né, pessoal? Mas foi tanta correria nas últimas semanas que eu não consegui ir colocando aula com tanta frequência, mas para compensar, teremos agora duas aulas. Bom, o 13 vai começar a falar, pessoal, de um assunto bem importante, que é a posse. Estamos falando da posse e exercício. Bom, para você fala assim, olha, posso fazer caminhada? Você vai falar o quê? Passo. Você consegue medir o tanto que você consegue correr, o quanto você consegue andar? Se exercitando. Então, exercício do cargo público é quando o exercício, a função do cargo, ela vai se exteriorizar. É quando, de fato, você vira e fala assim: eu estou neste cargo, eu exerço essa função. Só que antes do exercício, você tem a denominada posse. O que é posse, gente? Posse é a assinatura do termo. Esse termo consta ali as competências, os deveres e as responsabilidades, e elas não podem ser alteradas unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício. Ou seja, você tem que ter, então, se for o caso, quando houver alguma alteração, essa alteração precisa ser o quê? De ambas as partes. Beleza? Bom, pessoal, ok. A posse, então. Pessoa ali, vamos pensar assim, peraí, o meu cargo é esse, a minha função é essa, a minha atribuição é essa, mas você tem a assinatura do termo. Agora eu te pergunto, posse, dias depois da publicação do ato de provimento. Certo ou errado? Errado. Porque a posse só pode ocorrer no prazo de 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. Ou seja, 5 dias, você pode prorrogar por mais 5. A partir de qual momento que eu começo a contar 5 dias? A partir da data da publicação do ato de provimento. O que que é mesmo provimento? A forma de ingresso na administração. É nomeação? Beleza, tá? Bom, gente, isso aqui, gente. Quando cai em prova, as bancas gostam de colocar assim: a posse não poderá ocorrer mediante procuração. Mentira! A posse, gente, ela pode ocorrer mediante procuração. Deixa eu tomar uma água aqui, tá, pessoal? Bom, o que que seria então essa procuração? Só um minuto. Pessoal, nada mais é do que você passar para alguém, você vai delegar para alguém algum poder.
algo que ela pode fazer. Então, se, por exemplo, eu viro e falo assim: ah, eu vou contratar um advogado. O que que eu faço com um advogado? O que que você tem ali? Uma procuração. Por quê? Porque ele vai falar por você no processo. Então, procuração é quando você passa para alguém, é quando você transmite para alguém alguma coisa em que ela vai fazer no seu nome. E eu te pergunto, em quais os casos que a posse ela vai ocorrer? Nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, o ato de provimento foi nomeação, vai ter posse. E aí, no ato da posse, o que que vai acontecer? O servidor, ele vai apresentar uma declaração de bens e também de valores que constituem o seu patrimônio. E também fazer uma declaração se ele exerce alguma função em um outro cargo, emprego ou função pública, tá? Agora, será tornado sem efeito ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos nos parágrafos 1º e 2º. Beleza? Bom, se eu falo de posse, eu falo que posterior à posse eu tenho um exercício. Então, se eu tenho um exercício, eu tenho que ter ali no ato da posse a prévia inspeção médica, né? Para saber a compatibilidade também. Por quê? Porque eu só posso empossar uma pessoa desde que nessa inspeção médica foi julgado que aquela pessoa está apta fisicamente e mentalmente para exercer aquele cargo. Beleza? Bom, falando, né, dessas questões do cargo público, nós vamos falar agora do exercício. Exercício, então, gente, exercício é o desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Por quê? Posso virar, por exemplo, falar meu gato subindo no guarda-roupa, gente. É isso mesmo. Meu gato subindo no guarda-roupa. Eu não vi que ele ia subir no guarda-roupa. Ele faz isso todos os dias, todos os momentos. Ele sobe. Ele sobe. Enfim, deixa eu voltar aqui para aula. Volta aqui, gente, para aula. Exercício. Ou então, eu posso virar e falar assim, por exemplo. Alguém vira para mim e fala assim: Você é professora? Sou. Você já deu aula? Não. Aí você pergunta, tá, mas e como é ser professora? Não sei, eu nunca exerci. Então, o exercício é quando você tem a pessoa desempenhando as suas atribuições do cargo público ou da função de confiança. A pessoa vira e fala assim: eu viro e falo para a pessoa, não, eu sou professora, eu desempenho as minhas atribuições como professora. Percebeu a diferença? Bom, a gente fala, pessoal, de função de confiança, ela será exercida exclusivamente, não é assim, optativamente, não. Exclusivamente por servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo e destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Nós estamos falando de um cargo de confiança. Por isso que você tem esse cargo ser exercido por aqueles que já são servidores da administração, beleza? Agora, Zezinho tomou posse e Zezinho vai entrar em exercício. O Zezinho, ele pode entrar em exercício no momento que ele bem achar que ele pode entrar? Não, ele tem um prazo. E esse prazo, pessoal, é de quantos dias? De 5 dias úteis para que ele venha entrar em exercício. Então, é de 5 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da posse. Então, vamos lá. Ato de provimento. Peraí, deixa eu abrir aqui minha. Eu acho que vai ser melhor se a gente fizer aqui o desenho, né? Deixa eu apagar aqui. Você estava falando de processo administrativo disciplinar. Vamos lá, ó. Linha do tempo. Aqui eu tive, então, um ato de provimento. A publicação, provimento. Aqui
eu tenho a posse, beleza? E aqui eu tenho o exercício, tá? Daqui pra cá, quanto tempo? 5 dias. Do ato de instrumento para posse, pode ser prorrogado? Pode. E aí eu te falo, daqui pra cá, quantos dias também? 5 dias. Então, sempre vai ser resultado do último ato. Beleza? Ó, cadê aqui, ó? 5 dias úteis que a posse vai ocorrer, contato da publicação. E aí, 5 dias eu vou contar da posse até o Zezinho entrar em exercício, tá? E o início do exercício da função de confiança, ela vai coincidir com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença, tá? Agora, o servidor que não entrar em exercício, Zezinho não entrou em exercício. O que que vai acontecer com o Zezinho? O que que você acha? Zezinho vai ser exonerado. Então, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito se não entrar em exercício no prazo de 5 dias, tá? E a autoridade competente do órgão, né, para onde ele for nomeado, compete lhe dar o quê? O exercício. Beleza? Bom, bora. Do exercício. A suspensão do exercício, a ininterrupção e o reinício ali do exercício daquele servidor vai ser colocado no assentamento individual dele, tá? Geralmente, quando ele for entrar em exercício, ele vai apresentar ao órgão as informações necessárias ali para o seu assentamento individual, tá? Bom, isso cai em prova, tá? Promoção, gente, não interrompe o tempo de serviço, beleza? A partir da data de publicação do ato que promoveu ali o Zezinho, tá? Bom, agora começa um assunto que eu simplesmente amo. Estágio probatório. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui meu quadro. Ó, vamos falar agora de um assunto que eu amo, que é o estágio probatório. Gosto de falar de estágio probatório. Bom, vamos lá então. Puxar isso aqui setinhas. Zezinho, todo feliz, aprovado no concurso, aquela coisa, ai, que animação! Beleza. Mas não é a aprovação do concurso que vai julgar se ele está ou não apto a ingressar. Você pode ter 100 pessoas aprovadas, mas isso significa dizer que aquelas 100 pessoas têm disciplina, assiduidade. O que vai acontecer? Dentro do estágio probatório, você tem lá no artigo 41 da Constituição Federal de 88 esse prazo aqui, ó. 3 anos de efetivo exercício. Quando você fala de estágio probatório, você está falando de uma igualdade com a estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade ela só é garantida depois dos 3 anos de efetivo exercício. Então, aqui, o que que vai acontecer? E meu outro gato ali passando também, gente. O que que vai acontecer? Para o Zezinho garantir estabilidade pública, ele tem que ser aprovado no estágio probatório. Estágio probatório, então, 3 anos. Beleza? Então você vai ter o Zezinho todo feliz, contente da vida,
E aí ele vai passar por quantos anos de estágio probatório? 3 anos. Antigamente eram 2 anos, tá? Só que esses 3 anos, gente, tive exercício. Eu te pergunto o seguinte: Zezinho foi aprovado no estágio probatório. O Zezinho está no estágio probatório, a aprovação dele não é automática. Por quê? O Zezinho, ele vai passar por uma avaliação periódica de desempenho. Avaliação, que costuma ali acontecer de 6 em 6 meses, vai definir se ele está ou não apto naquele exercício público. Se na avaliação de desempenho dele constou assim, não, o Zezinho ele não está pronto. O Zezinho ele não preencheu os requisitos de estágio probatório para ele ser aprovado, ele pode ser o quê? Infelizmente, ele pode ser exonerado. Então, mas ele vai ser exonerado sendo que ele está no estágio probatório, porque o estágio probatório é efetivo exercício. Se uma pessoa não está ali dentro dos moldes daquele efetivo exercício, ele vai ser exonerado, tá? Então, para ele garantir estabilidade, ele precisa estar aprovado no estágio probatório que tem a duração de 3 anos, beleza? Bom, vamos lá. Para exercício, então, o servidor, ele fica sujeito ao estágio probatório, e o estágio probatório, 3 anos, vai ali, né, medir a capacidade dele, aptidão, tá? E vai ser ali observado alguns pontos, como assiduidade, disciplina, postura ética, compromisso e dedicação, responsabilidade, a eficiência no trabalho, a qualidade no trabalho e a capacidade de iniciativa. Então, esses são os pontos observados dentro do estágio probatório, tá? Agora, faltando 4 meses para o período de estágio probatório dele se encerrar, o que que vai acontecer? A autoridade que fica ali responsável pela avaliação de desempenho do servidor vai realizar ali um acordo que o dispuser o decreto regulamentador, sem prejuízo da continuidade e apuração dos fatores, tá? Agora, não foi aprovado, o que que vai acontecer? Ele vai ser exonerado, como eu falei para vocês, ou se ele já tem uma estabilidade de um outro cargo, ele vai voltar para o cargo que ele já ocupava antes, tá? Agora, outro ponto também que seria bem legal de cair na sua prova seria o parágrafo terceiro, que o parágrafo terceiro fala o seguinte: o Zezinho está em estágio probatório, mas o Zezinho pode exercer cargos de provimento em comissão, direção, chefia ou assessoramento. Seria bem legal se isso caísse na sua prova, tá? Porque eles podem tentar te confundir, beleza? Agora, não se considerar um servidor em estágio probatório, licença e afastamento, beleza? Que previsto no inciso 5 e 6 do artigo 94. Agora, quando que o estágio probatório fica suspenso? Durante licença e afastamento, previsto em alguns casos no artigo 94, no período que o servidor estiver afastado do cargo, eventualmente ele estiver respondendo a um PAD, tá? Um processo administrativo disciplinar, o servidor concursado estiver exercendo cargos de provimento em comissão, função, chefia e assessoramento. Beleza? Com função de confiança e vai ser considerado como tempo de efetivo exercício para fim de contagem no estágio probatório. Beleza? Bom, estabilidade, estamos falando aqui, né? Servidor, para garantir estabilidade, ele tem que completar o quê? 3 anos de efetivo exercício, tá? Ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou PAD, ou seja, aqui é quando ele já tem estabilidade. Zezinho garantiu estabilidade, bacana, legal, ele foi aprovado no estágio probatório, legal. Ele adquiriu estabilidade. Depois que ele adquire estabilidade, ele só pode perder o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo e disciplinar. Zezinho estava muito feliz, muito feliz.
Só que o cargo dele foi declarado desnecessário ou houve a extinção do cargo dele. Aí o Zezinho olha e fala: Poxa, justo agora? Feliz? Contente? Infelizmente. Sim, então vai ser colocado em disponibilidade. Ele vai ficar ali à disponibilidade da administração, porque o cargo dele foi declarado extinto. Repara uma coisa, e isso é muito interessante. A estabilidade é do servidor, não do cargo. Como assim? O fato do Zezinho ter estabilidade não significa dizer que ele vai permanecer no mesmo cargo até se aposentar. Não. O cargo dele pode se declarar extinto? Claro que pode. Ele tem estabilidade. O que tem estabilidade é o servidor, não o cargo. Se fosse assim, o cargo nunca poderia deixar de existir. Beleza? Beleza. Bom, um pouquinho de vacância, tá? E meu olho, gente, uma coceira. Vamos falar então de vacância. Vacância, gente. Vacância nada mais é que cargo vago ou vazio. Servidor faleceu. Eu te pergunto, o cargo falece junto com ele? Não, o cargo fica vazio. Então, nós temos os casos em que o cargo ele vai ficar vazio, são os casos em que ocorre a vacância. Quando vai acontecer vacância? Nos casos de exoneração, demissão, promoção, uma readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo ou falecimento, tá? Bom, exoneração, ela pode acontecer tanto a pedido do servidor de ofício, então, por exemplo, o servidor pode chegar e falar que ele quer ser exonerado, e que a própria administração vai poder exonerar o Zezinho. Se o Zezinho não satisfazer as condições do estágio probatório, como nós falamos, se não for aprovado, vai ser exonerado, e essa exoneração se dá de ofício pela própria administração. Ou também nós falamos do caso em que, se o Zezinho não entrar em exercício, ele vai ser o quê? Exonerado pela própria administração. A administração olha e fala: Zezinho, você não entrou? Infelizmente você vai ser exonerado, porque ele não entrou. Agora, você também tem exoneração nos casos de cargo em comissão e função de confiança? Tem. Quando que vai acontecer? A juízo da autoridade ou a pedido também do próprio servidor. Beleza? Bom, promoção não mais é, pessoal, do que o deslocamento do servidor, tá? De uma unidade para outra, beleza? E aí você tem as modalidades de remoção, a pedido do servidor, por concurso interno, por permuta ou de ofício, beleza? A remoção, ela vai ser sempre, né, ali concedida a critério da administração, se eu estiver falando de uma remoção a pedido do servidor, tá? Por concurso interno, será promovida conforme dispuser em regulamento. Por permuta, por consenso de ambos os interessados. Então, quando você tem permuta, você tem duas pessoas querendo, por exemplo, trocar aqui no caso, né? E quando você fala de uma remoção por permuta, então, obviamente, os interessados devem ter o quê, gente? A mesma categoria funcional, o mesmo regime de trabalho, a mesma habilitação profissional. Então, o que vai acontecer aqui? Não tem como ambos quererem ali trocar, né, ou haver ali a remoção, se eles não estão numa mesma habilitação funcional, profissional, por exemplo, tá? Já a remoção de ofício, ela sempre vai se dar em interesse público e vai depender também de uma justificação ali, uma justificativa pela autoridade competente, beleza? Bom, já a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, tá? Aí você vai ter aqui os preceitos do interesse da administração, equivalência do vencimento, manutenção da essência das atribuições do cargo e a vinculação entre graus de responsabilidade e a complexidade das atividades. O mesmo nível de escolaridade, então, obviamente, e a compatibilidade das atribuições, tá? Beleza? Bom, distribuição ocorrerá de ofício para que venha haver o ajustamento de lotação. O que que é lotação? É onde o servidor ele exerce o cargo dele, tá?
Agora, nos casos de uma reorganização, extinto ou o cargo declarado desnecessário, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade. Foi o que nós conversamos lá atrás, beleza? Bom, pessoal, na aula 3, então, nós vamos continuar falando desses assuntos. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar a falar da substituição e vamos também resolver algumas questõezinhas, beleza? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.